Bom, Cristina, vamos começar falando sobre essa abordagem sobre insônia, que a insônia é um dos transtornos mais frequentes no consultório da neurologia, então acho que é um tema super relevante da gente tratar. Vamos falar um pouco sobre diagnóstico diferencial em insônia? Olha, vamos falar. E eu acho interessante comentar também que a insônia, estatisticamente, varia muito de região para região, porque depende muito de hábitos comportamentais, alimentares, culturais. Mas essa estatística também, além de variar, eu acho que sempre um pouco com vieses, porque tem muitos pacientes que têm insônia, eu acho que nós temos uma prevalência muito maior do que nós imaginamos, e muitos não chegam a referir isso como queixa, né? Bom, diagnóstico diferencial, na verdade, são dos distúrbios de sono, né, da capacidade do dormir, que é o que caracteriza a insônia, não somente a dificuldade para iniciar o sono e mantê-lo, ou despertar antes do horário que se deseja, mas a sensação de insatisfação ao despertar, a sensação de não reparo, não refresh, como a gente vê nos artigos, do período que se propôs o dormir, que não necessariamente período noturno, né? Então, assim, o diagnóstico diferencial, principalmente, que a gente tem que estabelecer é se é uma insônia que é determinada por outras causas, outras doenças, por exemplo, ou mesmo por fatores provocadores, promovedores, que a gente pode controlar, que não é exatamente uma causa primária sua, né, de uma disfunção do seu sistema. Sim, talvez a gente podia... Me conte a opinião, sua experiência que você tem com insônia ou até privação de sono relacionada a dispositivo eletrônico. Acho que é um problema na Ah, sociedade hoje. A gente sabe que as populações hoje dormem menos do que os nossos avós, né? E acho que essa questão dos dispositivos eletrônicos, isso tem uma influência, né? eu acho que tem uma influência em todas as idades, né? É claro que as pessoas um pouco mais maduras têm até, talvez utilizem menos algumas, né? Por não acompanharem tanto essa época. Os indivíduos mais jovens, as crianças agora, até porque os pais erroneamente acabam fornecendo o dispositivo em horários inadequados, até para conseguir ter um outro tempo também para executar as suas tarefas, né? É um outro ponto de discussão. Mas realmente tem uma influência, porque nós temos um dos tratamentos que nós vamos abordar no momento certo, nós chamamos de cromoterapia. O que é isso? Então, é a exposição à luz. Dentro desse espectro da luz, temos a dita luz azul. E a luz azul, vamos dizer assim, todas as camadas, as faixas que compõem o espectro da luz, têm uma frequência, né? Então, o que acontece? A luz azul é uma das que tem uma das frequências maiores que, dada a sua intensidade, acabam impedindo, bloqueando a secreção de um hormônio que nós temos que é importante no nosso organismo, que é a melatonina, que está muito ligada ao ciclo dia-noite, claro, escuro, claro que também obedece a outros parâmetros físicos, sociais, né, comportamentais, mas é muito ligada à exposição aos estímulos visuais. E a luz azul acaba realmente como componente desse espectro, e especialmente ligada aos eletrônicos, celular, tablet, que a gente usa até mais perto do olho, da face, acaba tendo um impacto muito maior. Então, assim, o ideal seria que realmente a gente restringisse a exposição, principalmente próximo ao horário de dormir. O que é o próximo horário de dormir? O recomendado seria pelo menos 4 horas antes, para que a gente começasse os nossos neurotransmissores, nossos elementos todos, começassem a reorganizar, a ter a eliminação dos metabólitos não necessários que já foram, né, do que a gente já usou durante o dia, e começasse a valorizar os elementos que são importantes para o estabelecimento do sono. Então, umas 4 horas seria legal. Eu mesmo sinto essa diferença, que é complicado, né? A gente precisa, né? 4 horas é bastante tempo antes, assim, É, né? e até para a gente orientar os pacientes com relação a isso, isso às vezes eles ficam meio assim, né? Não, mas é muito tempo antes. Mas eu uso até explicar e falar com meus pacientes assim, que o sono, assim como outros processos fisiológicos, ele vai acontecer. Você tem que pensar o que está, né, ali Impedindo. que está atrapalhando o sono de chegar.
Uma dessas coisas é o dispositivo eletrônico hoje, né? Outros fatores que a gente observa também muito frequente, a ansiedade, o paciente ansioso é muito comum sofrer de insônia, né? E que outros diagnósticos de transtornos do sono poderiam influenciar nisso também? A polissonografia é o exame principal relacionado à avaliação da qualidade do sono desse indivíduo. Eu diria assim, para aquele indivíduo que francamente tem a sensação de que não dorme, seria um exame desnecessário para comprovação, entre aspas, né? Porque existem o que nós chamamos das insônias, pseudo-insônias e as insônias por impercepção. As pseudo-insônias são aquelas ditas sensações de não dormir em situações gozadas, assim, habituais, ou quando você está na sua cama. Mas quando ele vai no hotel, na casa do vizinho, do amigo, ele fala assim, ó, dormi bem pra caramba e gostaria de saber qual que é o colchão que você usa. Tá? Então, assim, são mecanismos outros não sabemos dizer exatamente por que isso acontece. Mas saindo daquele ambiente que deveria ser o mais acolhedor para ele, ele tem a sensação de dormir. A insônia por impercepção, ele dorme também, mas em qualquer lugar, assim, tanto na casa dele como em outro ambiente, mas ele não tem a sensação de dormir. Então, nós chamamos... como é que nós percebemos isso? Pela sensação matinal dele, de bem-estar, se ele falar que não dormiu, mas como que é o desempenho dele durante o dia? É bom? Não tem fadiga? Não tem sonolência durante o dia? Não tem alteração de memória, de dor que não é relatada, observada por outras causas? Né? Então, assim, provavelmente esse indivíduo dorme. Então, eu acho assim, para aquele indivíduo que francamente fala que não dorme, a polissonografia seria interessante nesses casos. Sim, que a gente vai conseguir naturalmente ver. Ele dormiu na Dormiu, polissonografia, mas ele levantou falando, pô, não tô dormindo. não tô Então você consegue dormindo. ver esse Exato. descompasso. Aí, Né? assim, aí entra um outro impacto, que é como convencer, quer dizer, o exame está lá, a gente vai mostrar para o indivíduo, como que a gente vai fazer terapia para ele aí, né? Dessa percepção aí, que é algo que é curioso. Mas uma outra situação são os indivíduos que são chamados assim de dormidores curtos. E mesmo assim, os dormidores longos. Os dormidores curtos são aqueles que, naturalmente, claro que a quantidade de sono varia muito da idade e de indivíduo para indivíduo, de acordo justamente com fatores ambientais, culturais. Mas tem aquele indivíduo que naturalmente precisa relacionado à faixa etária dele, de menos horas. Então, por exemplo, um indivíduo que está lá com seus 40 anos, poderia dormir talvez 7 horas, seria suficiente para ele. E ele, na maioria dos indivíduos, esse indivíduo, com 6 horas, 5 horas e meia, fica bom, fica bem. E aí ele fica tentando acompanhar a maioria, porque a maioria dorme 8 horas, e eu preciso dormir 8 horas, 9 horas. Então, é uma armadilha, não é um insônia real. E ele fica, às vezes eles procuram, você até pergunta no consultório, mas você está cansado, você tem fadiga? Não tem, mas eu não estou dormindo. Isso gera uma ansiedade, a ansiedade de não estar dormindo, porque ouviu falar que o outro tem que dormir, que ele tem que dormir 8 horas e... Ou até porque ele vê, às vezes, a família toda repousando e ele não acorda e não tem o que fazer. Ou até teria o que fazer, mas acaba incomodando, dependendo do ambiente que ele tem. Às vezes não tem muito local para ele ir na casa. Eu acho que até um tema interessante isso, que é essa abordagem do idoso com transtorno de sono e do idoso com declínio cognitivo, que é muito comum transtorno de sono. Então. E você imagina um dormidor curto desse, que precisa ser supervisionado com um sono... Coitadinho. Coitado da família, de todo mundo em volta. Né? Você falou, antes de você falar do idoso, que é algo que eu queria tocar mesmo, mas eu estava falando do dormidor curto, mas tem o dormidor longo também. O dormidor longo é aquele que, na verdade, precisa de mais horas do que o normal. Então, ele até dorme. Mas ele é o cara que dorme, mas ele dorme depois durante o dia, dorme na reunião, dorme almoçando, dorme dirigindo, então, ou seja, em todas as condições inconvenientes aí e perigosas. Então, na verdade, assim, ele é um insone no sentido de que ele tem um sono não reparador. Sim. Ele dorme, mas não tem um sono satisfatório, de satisfação física. E aí precisaria ser identificado, assim, é um indivíduo que, por exemplo, nas férias, no final de semana, dormindo um pouco mais, ele consegue se refazer. Então, é uma insônia situacional, social.
né? Sim, ele atinge as horas totais ali teóricas, mas aquilo para ele não é suficiente. Não é o E ele suficiente. acaba... Então ele consegue se compensar talvez no final de semana. Ou não, né? Depende, às vezes nem no final de semana, porque tem família, tem criança, tá. Mas isso seria importante identificar. E como é que a gente vê isso na polissonografia? O sono noturno dele é bom na polissonografia. Então, assim, ele dorme, dorme bem, por que não se refaz, né? Uma outra característica, como você falou, é do idoso. Então, assim, um falso diagnóstico é o seguinte: o idoso tem menos atividade física, menos compromisso, não tem aquela rotina de ter que cozinhar, buscar filho na escola, né? Não tem o compromisso de trabalho. O que acontece? Ele se expõe menos à luz durante o dia e chega lá às 6 horas da tarde, o que ele faz? Senta no sofazinho, penumbra, né? Novelazinha, jornalzinho, dorme. E ele, já pela própria atividade física menor, talvez ele não precise realmente de 8 horas, 6 horas, 5 horas, talvez ele fique bem. Aí suponhamos, ele está vendo o jornal lá, ele dorme das 7 às 10 da noite, 11 que seja. Chegou o filho, chegou o neto da faculdade, de escola, ele acorda, mas ele já dormiu 4 horas. E aí fala assim, tô com insônia. Meu pai tá, minha mãe, minha tia tá com distúrbio comportamental, porque ó, chega às 11 horas, quer lavar prato, quer fazer coisa, porque ele tá sadio, Sim. saudável. Então às vezes uma situação que a gente precisa organizar, a ele e a família, organizar rotinas do dia. Sim, é importante, e na verdade a gente falou sobre algumas coisas no diagnóstico diferencial, e a maior parte desse diagnóstico diferencial, ele vai sair na história, né? A história. É colher a história, você colher a história da casa, da família, e perguntar por que, né? Perguntar para a pessoa, por exemplo, você levantando para lavar a louça, mas por quê? O que você está em fazer? Por que você lava a louça? E a pessoa, às vezes, ela traz isso com muita clareza do que está acontecendo, do que está se passando, e a gente consegue identificar melhor o que são cada um desses problemas. Perfeito.